nós precisamos ter a imagem correta das coisas. Quando nós falamos qual é a imagem, que imagem correta nós temos a respeito de Deus, por exemplo, quando há esse questionamento, quem seria a imagem ou que seria a imagem correta de Deus? Quem é Deus? A Bíblia vai nos dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito, o primeiro, o não criado, o princípio, a arquê, o arquétipo de toda a criação. Nós vimos no último devocional que o motivo de Deus ter criado o homem é para que o homem refletisse a sua glória. E essa glória estava ligada ao modo como Adão e Eva agiriam, o que eles fariam. Deus os abençoou para dominar, para serem reis na terra. Vimos também que o Éden era como um pequeno templo, um pequeno reino e um pequeno reino. E que Adão refletiria a glória de Deus através de ser rei nesta terra e representar tanto Deus quanto o seu reinado na terra, fazendo aquele primeiro reino, templo, Éden, jardim no Éden, crescer e encher toda a terra com muitas pessoas que representavam, que refletiam a glória de Deus em toda a terra. Vimos que Adão fracassou e que todos depois de Adão também fracassaram. Todos aqueles que eram para representar Deus corretamente, o seu domínio, o seu reino, a sua divindade, todos esses falharam ao tentar dominar. Adão falhou, Noé falhou, Abraão falhou, Israel como nação falhou, Davi falhou, todos falharam, até que nasceu o filho de Maria, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e então nós vimos a glória dele, disse João. E essa glória estava ligada também ao que Adão deveria ter feito e não fez. Jesus não fracassou como Adão, Jesus não fracassou como Israel no deserto, Jesus venceu todas as tentações, Jesus mostrou o seu reino soberano, seu poder soberano de reinar sobre as doenças, sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre a criação, sobre o mar, sobre o vento, e ele mostrou que ele é soberano também sobre a morte, né? Porque ele ressuscitou então dos mortos. Baseado num Jesus que representa corretamente Deus, ele nos devolve também, enquanto seres humanos, o sentido da nossa existência quando esse rei soberano, majestoso e também humilde, ele reina sobre as nossas vidas. E o apóstolo Paulo tinha um anseio para que as pessoas recebessem esse governo de Deus na vida delas e que elas frutificassem nesse reino. Por isso, no nosso devocional de hoje, eu quero ler com você uma oração que Paulo faz pelos colossenses. Ele vai orar da seguinte forma: não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. O apóstolo Paulo faz essa oração pedindo para que Deus fizesse os irmãos de Colossos transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus e entendimento espiritual, que guardassem a palavra de Deus em seus corações, de modo que essa palavra alcançasse ali uma frutificação, para que a palavra governasse a vida deles. Diferentemente de Adão e Eva, ali no jardim, quando a serpente chegou com suas falácias, eles não guardaram adequadamente a palavra de Deus, a obediência, a reverência, o temor, a submissão à palavra de Deus, dando ouvido à serpente e sendo subjugados pela serpente. Dali então o pecado entra no coração do homem e todos depois de Adão são pecadores, de alguma forma controlados pelo pecado, estão debaixo da tutoria do pecado, debaixo do domínio de Satanás, governados por todos os ditames do mundo e da carne. Então o apóstolo Paulo pede aqui
que Deus faça os irmãos de Colossos transbordar do pleno entendimento, do conhecimento, da vontade de Deus. E a outra coisa que ele pede é a seguinte: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, transbordando da vontade de Deus, nós podemos então viver de modo digno do Senhor. E o que é viver de modo digno do Senhor? É frutificar em toda boa obra. As boas obras não nos salvam, mas as boas obras refletem, mostram, evidenciam a nossa salvação em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo pede que essa dignidade, esse reflexo da glória de Cristo em nossas vidas se mostre por meio das boas obras. E o que é uma boa obra? Obra é qualquer coisa que você faz. Agora, isso pode ser adjetivado como bom ou como ruim, ou como mal. E a boa obra mesmo é aquela que é feita em gratidão, em amor a Deus, como nós vamos ver na própria oração do apóstolo aqui pelos irmãos de Colossos. Então, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Assim, em consequência disso, ele faz a terceira petição aqui então, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Em consequência de, em toda boa obra, sermos gratos a Deus, glorificarmos a Deus em tudo o que fazemos, fazermos tudo para a glória de Deus, o apóstolo Paulo agora pede para que os irmãos de Colossos sejam fortalecidos. Para fazer as boas obras, eles precisariam ser fortalecidos. E fortalecidos pelo conhecimento de Deus e também fortalecidos pelo conhecimento de Deus que revela a glória de Deus. O conhecimento de Deus revela quem Ele é, o que Ele quer, bem como esse conhecimento também reflete sobre nós a glória de Deus. O poder de sua glória, então, é o que nos fortalece. E nos fortalece como? Para sairmos rodopiando, caindo, flutuando, enfim, tantas coisas? Não, nos fortalece para sermos pacientes em dois aspectos. Pacientes ou fortes. A paciência é uma virtude, é uma força. E essa paciência não é passiva, no sentido de apenas estar vulnerável. Mas à medida que as circunstâncias se levantam, então essa paciência aqui no grego tem duas modalidades. A primeira modalidade, paciência, força em situações, em circunstâncias difíceis. Uma das pessoas, do tipo de solo no qual a palavra não pode frutificar, é aqueles que recebem a palavra de Deus, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufoca essa palavra. Outra circunstância também que sufoca a palavra de Deus é a perseguição. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, que a glória de Deus, na proporção da glória de Deus, vocês sejam fortalecidos para suportarem e para vencerem. Não é só um suportar passivo, é suportar, é transpor aquela barreira, é transpor aquele monte, é transpor aquela dificuldade difícil, ou que seja cuidados do mundo, fascinação das riquezas, ou que seja até mesmo perseguição. Porque a vontade do cristão é fazer boas obras, é ser um missionário nesse mundo. E o outro aspecto de paciência, que a glória de Deus, com a qual a glória de Deus nos fortalece, é a longanimidade, é o ânimo longo, é estar animado de modo esticado, de modo abrangente, para suportarmos e para lidarmos com pessoas difíceis. Então, a paciência, ela se mostra em circunstâncias e ela também se mostra animada, esticada, abrangente para abraçar, para lidar, para saber lidar com pessoas
que são difíceis. E esse é o grande drama, nosso grande drama, com pessoas e com circunstâncias. E a glória de Deus, então, ela nos fortalece para isso, para refletirmos Deus, para frutificarmos em Deus. E o apóstolo Paulo diz como nós vamos suportar, ter força, ser fortalecido pela glória de Deus, que vem do conhecimento de Deus. Ele diz a atitude, né, a motivação com a qual nós vamos ser, então, fortalecidos e pacientes em circunstâncias e com pessoas. Ele diz que é dando graças, é com gratidão no coração. Porque o fruto, a evidência de que nós não somos salvos por nossas obras e jamais poderíamos ser, porque senão Jesus não precisaria nascer, Jesus não precisaria viver e morrer em nosso lugar. Por isso, a gratidão pelo que Cristo fez por nós, por nossa salvação, é a nossa motivação. Somos gratos, por isso fazemos boas obras e por isso seremos fortalecidos com a glória de Deus que domina sobre todas as coisas e que não nos deixará abandonados e vulneráveis a situações e a problemas, tantos com relacionamentos. Então a glória de Deus aqui é vista através de um crente, de um cristão que é grato, que entendeu que não foi as suas obras que o salvou, mas que Deus o salvou, né? E, consequentemente, a gratidão está a alegria. Então, lidamos com situações difíceis, lidamos com pessoas difíceis, conosco mesmo, com gratidão a Deus e com muita alegria. Uma alegria indizível e cheia de glória, porque nós não tínhamos saída, nós não tínhamos futuro, nós não tínhamos esperança, e Deus foi tão bom, abundantemente bom conosco, generoso, que não tem para onde correr. Nós ficamos gratos e, consequentemente, alegres, né? Por isso, porque Deus, assim, Ele nos dá uma participação, uma herança nele, para agirmos como Cristo agiu. E aí o apóstolo Paulo vai concluir aqui nos versículos 13 e 14, dizendo assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde Jesus, aquele garoto, aquele menino que nasceu e o governo está sobre os seus ombros, Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos libertou da escravidão de Satanás, Ele nos libertou da escravidão do pecado. Nós não precisamos mais sucumbir à pressão do pecado, porque Ele nos libertou. E Ele que nos libertou e no qual o seu reino não terá fim, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é tudo aquilo que Adão não conseguiu ser. Ele é Deus conosco, Emanuel. Então, que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te fortaleça no conhecimento de Cristo Jesus e que em todas as suas boas obras tenha gratidão e tenha alegria para você lidar com as circunstâncias difíceis da sua vida, bem como com as pessoas difíceis, e Deus seja glorificado em todos os seus relacionamentos, que você seja o missionário daquele Verbo de Deus que nasceu em Belém. Deus te abençoe.